Planejar é uma das prioridades do trabalho do professor e da professora e deve ser compreendido como uma oportunidade de autoria criativa sobre o próprio fazer pedagógico. O planejamento é um instrumento elaborado pelo professor, pela professora, para seu próprio uso, orientando suas ações cotidianas, tanto na Base Nacional Comum Curricular quanto no Referencial Curricular da Educação Infantil da Chapada e Regiões. A atividade de planejar está intrinsecamente relacionada ao papel do professor e da professora, que reflete, organiza, seleciona, planeja e acompanha o trabalho com as crianças, refletindo a ideia de intencionalidade educativa. A gente passou pelo protocolo daquela questão da professora que estava lendo Caixinhas de Ouro. Depois a gente fez o protocolo daquela outra professora que estava lendo uns 3 lobinhos e o corpo mal. E a gente foi observando o que a gente podia fazer, né, para melhorar a questão de intercâmbio entre leitores, que foi o que nós vivemos aqui. Tá? E aí eu queria saber de vocês, o que vocês já conseguiram reconceitualizar, ressignificar, porque a gente vem estudando essa questão. O que é que hoje vocês fazem, né, depois da gente ler aqueles protocolos e conversar sobre eles, o que é que vocês fazem na hora de entregar a leitura, na hora da leitura através do professor? O que é que vocês fazem que vocês não se atentavam antes? Digam aí, Cris. Tem um pergunta. Diga aí o que é que vocês fazem. A de ter uma palavra desconhecida dentro do texto que eu parava no momento para falar. Hoje em dia eu não paro mais. Diga mais um pouco disso aí, Ruth. Eu lembro, não sei que se era no quase dos 2 textos, que tinha a maçaneta da porta. Aí a professora parou para dizer o que era a maçaneta. Então, aí hoje em dia eu não paro mais. Eu leio todo, se eles no decorrer da história não conseguir descobrir, no final eu vou e falo. Crianças, no texto tinha a palavra maçaneta. Aí vocês sabem o que é, se não, aí eu vou e falo. E também no do corpo mal, que tinha bufou. Foi bufou? Parece que foi, né? Foi bufou. Aí eles achavam graça. Aí no final, que a gente pode... Por que vocês achavam graça? Sempre que eu li a palavra bufou. Para ver o porquê. Se eles sabem o significado, ou não, ou assim, se tem outra palavra para substituir essa. Aí no final a gente comenta. Entendeu, gente? O que é que ela não faz mais que ela fazia? Ela interrompia o texto para explicar uma palavra que ela achava que os meninos não conheciam. Então ela não faz mais isso. Por que você não faz isso? Diga. Eu fazia diferente. A palavra que eu achava que eles não iam compreender, eu tentava buscar uma mais simples, dando o mesmo significado da palavra. Você já substituía? Eu já sabia que, eu falei assim, essa palavra eles não iam entender, então eu já substituía. Hoje eu já não faço mais. Eu já sei que a gente pode ler o texto completar. Aí depois, se eles também me perguntarem, eu volto, falando se a palavra foi muito difícil, chamar muita atenção deles. Aí eu faço também, faço assim igual o outro. E por que será, gente, que elas fizeram isso? Porque a gente discutiu aqui que isso não era ou porque tem um sentido de ser? Nesse dia que você discutiu, eu não estava aqui. Eu acho que quando se para falar de certa palavra, os meninos se perdem de vista, né? Até a história. Eles ficam perdidos. Se você para falar, para explicar uma palavra que talvez não seja do entendimento deles, naquele momento da leitura, que nem a gente falou que depois que termina a leitura, que tem questionamentos que aí pode falar, eu acho que eles se perdem de vista. Então é importante eles lerem, né? Eles dispersam até na hora da leitura. Para o enredo da história, né? A narrativa se perde porque você quebrou ali a narrativa.
Diga, Nay. Eu lembro aqui que o ano passado eu fazia a leitura exatamente com as palavras que tinha, né? Aí tinha um aluno meu que ele memorizava essas palavras. E aí falava em casa, as palavras difíceis. Onde é que esse menino aprendeu essas palavras? A minha ficava assim encabulada. Onde é que esse menino aprendeu essas palavras? Depois que ela foi ver, foi diante das histórias que a gente lia lá em sala. E com isso ele foi ampliando o vocabulário dele. Perfeito. Se, aí vocês dizem assim, ó, pode ser que depois a gente volte nisso, depois da leitura. Mas pode ser que não precise. Não precisa disso, sabe por quê? Porque é isso que a gente falou, no decorrer, no contexto, esse vocabulário vai sendo compreendido, o contexto faz com que eles entendam o que é isso, né? Então, puxou a maçaneta e abriu a porta. Né? Então, os meninos vão compreender que a maçaneta, né? Então, isso está claro dentro do contexto, né? Puxou a maçaneta, a porta se abriu. Né? Então, assim, não que a gente vai fazer uma lista das palavras que depois do texto a gente vai explicar. Não. O sentido foi construído, mesmo com algumas palavras que nós adultos, a gente de vez em quando, a depender do tipo de texto, a gente para, busca o significado e continua, principalmente os informativos. Mas raramente, num texto literário, a gente para. A gente pode até guardar aquela palavra, para dizer assim, eu vou procurar saber direito o que é isso. Mas a gente não para. Né? A gente segue. Então, com os meninos, a gente não precisa ser diferente. Não precisa. E é uma oportunidade de ampliar o vocabulário. Todo planejamento envolve tomada de decisões que não podem ocorrer à revelia das crianças, aleatoriamente, ou sem muita consciência de seus impactos na aprendizagem delas. Em vez de ver o trabalho do professor como uma lida diária, propomos um planejamento intenso, motivador das ideias, dos afetos, dos cuidados e das intenções que todo bom professor deve ter com relação ao seu grupo de crianças. Essa história eu conheço diferente. Você também conhece outras parecidas? Por que ela vai falando isso? Porque aqui tem personagens que existem também em outras histórias. Nós temos o lobo, o porquinho. O professor, quando ele faz isso, quando ele traz uma história que tem personagens em outras, é um movimento também de fazer com que essa conversa flua ainda mais. Se eu tô lendo, parece que é o porquinho, né? O lobo... Não, é Três Porquinhos Mal? Né? É os Três Lobinhos e o Porco Mal, né? Você refere aos Três Porquinhos. É isso. Então, quando eu faço uma pergunta como essa, e as crianças, nas minhas rodas de leituras da semana, tal, ela já conhece outras com os personagens, aí eu vou conseguir fazer esse intercâmbio fluir ainda mais, essa roda de diálogo fluir ainda mais. Que ela pode trazer, além dos outros livros, características diferentes. O lobo aqui está assim, mas na história, em tal história que eu citei, ele está de outra forma. Então, pensar nas perguntas que eu trago para a roda é preciso ser uma coisa que aconteça, gente, sempre. Porque se eu não penso nas perguntas que eu vou lançar, se eu não antecipo muitas vezes o que as crianças vão me falar, ou podem, né, me falar, durante aquele momento eu vou me perdendo. E aquela roda que poderia ser uma roda potente, ela vai ficando cada vez mais uma roda que não traz o que o intercâmbio tem como finalidade. Além de ampliar o acervo da criança, a criança precisa criar sentido, a criança precisa aprender a dialogar, a criança precisa trazer sua opinião, a criança precisa confrontar com o outro, né? E ali vai gerando esse movimento bastante importante. Cachorro de Ouro, de Ana Maria Machado. Tem uma muito engraçada que a Cachorro de Ouro sentou na cadeira do bebê e ela bateu a bunda no chão. Quando o urso acordou ela tomou um susto. E ela tropeçou ainda no braço do bebê. Quando a gente pega o livro, a gente tem que fazer a ficha. Que ficha é essa? Para fazer o nome e a data. Você primeiro faz o nome do livro,
Depois, quando amanhã você vem para ler o livro, você faz o nome completo, depois a data. Que ótimo. E você pega esse livro pra quê? Para ler em casa. E você lê com quem? Minha mãe E ela gosta de ouvir? gosta. Quais são os livros que você gosta de levar pra sua casa? Abraço apertado, Menina Bonita do Lado de Fita, de Caixinha Dourada. Eles foram escrever, foram lá, olhou o nome de Maria Vitória e escreveu aqui o mar. Aí depois manga. Aí foi Gabriel que gritou do outro grupo, Gá de Gabriel. Do outro grupo ele gritou, Gá de Gabriel. E aí ele queria sair de lá do grupo dele para vir escrever o Gá aqui, né, de Gabriel. Aí eu perguntei para ele, você não quer ir lá na lista para ver como que escreve Gabriel? Aí ele nem precisou ir na lista, ele já fez aqui o Gá, porque ele já reconhece o nome de Gabriel. Para ver a importância, né, do trabalho em dupla, em trio, porque eles aprendem muito com o coleguinha. Tem esse aluno também, Yuri, né, que ele vem trazendo palavras que vai ajudar. E nisso que ele traz a palavra, Isa vai e escreve ali, né, e mostra qual parte aqui, onde o que vai ajudar. Isso é muito bom também, bacana. Na verdade, eu pergunto, né? Ela outra palavra, né, que fala, pergunta eles, né? Eu entendi Não. isso. E pergunta eles qual a palavra que ajudaria, né? Eu pergunto o que ajuda a escrever essa palavra. Eles tragam as palavras que ajudam. Eu escrevo. Eu também escrevo. Eu escrevo a palavra e digo qual parte dessa palavra te ajuda a escrever essa. A gente vai lá na nossa agenda e a gente vê a própria de você extrair, lê o nome, não é isso? Lê o nome do livro e a gente vem para a leitura. Então essa agenda de leitura, quando a gente escreve, serve para nos organizar e para a gente ter um roteiro a seguir das nossas leituras durante a semana. E o nome do livro é O Casamento... O Casamento Matuto. Terminou o casamento? Terminou o casamento? Não. Terminou o casamento, Yuri? Sim. Sim. Se terminou o casamento, nós vamos escrever agora matuto. A gente vem pra aqui. Matar ajuda. Matar? Esse é o nome? M e o A. Cadê a parte que ajuda? O M e o A. O M e o A. Pronto. O M e o A. Mostra a Vitória pra fazer. Aqui. Mostra. O M e o A. Aqui, ó. Vai vir. O M e o A. Pra cima, o abraço pra frente e pra baixo. Agora o A. Faça um pouquinho, meus amores. Pronto. Matuto. Lê aí, Matuto, pra ver se já terminamos. O coordenador pedagógico é um profissional de fundamental importância para os professores, pois através deles, do grupo dos estudos, a gente segue apoiando e qualificando o nosso trabalho na sala de aula com as crianças. Organizar o ambiente de modo intencional, fazendo a gestão de interações, tempos, espaços e materiais, de modo a garantir os direitos das crianças e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos diferentes campos de experiência, é uma tarefa complexa e, por isso, exige ferramentas próprias que apoiam os gestores e a professora ou professor nessa tarefa continuamente. Essas ferramentas são os instrumentos de planejamento e documentação da prática que apoiam as decisões em diferentes tempos, no ano, no semestre, na semana, no dia ou no momento da atividade. Esses diferentes tempos permitem a antecipação das decisões, a clareza dos objetivos e que o planejamento seja flexibilizado conforme as observações das necessidades, dos saberes e dos interesses das crianças. A gente planeja olhando para o plano de trabalho, né, que é o que guia nosso ano inteiro. A gente olha para esse plano de trabalho e a gente vai organizando direitinho o que vai em cada etapa. A gente faz uma sequência de atividades onde as crianças vão
discutindo o que é cada preferência, conversando entre elas e tomando decisões. Muitos direitos de aprendizagem estão envolvidos no momento em que as crianças vão fazendo isso, mas para que realmente os direitos sejam assegurados, é no planejamento que as professoras vão observando qual é o campo que é convocado, qual é o campo de aprendizagem, qual é o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento que é convocado ali. E aí eles vão abrindo direitinho essa sequência, né? Essa sequência que é uma sequência didática, porque tem uma progressão, até na própria produção de textos, os meninos produzem textos menores, os meninos vão avançando para textos maiores, mas também vão avançando na conversa que eles têm com os colegas, né? Então, por exemplo, quando a Annalise, representando aqui, né, todos os outros colegas, quando a gente pergunta para a Annalise, qual foi o seu passeio inesquecível? Ela diz assim, o meu passeio inesquecível foi na Lapa. Antes dela escrever sobre esse passeio inesquecível, a Annalise também conversa com seus colegas sobre como foi esse passeio. E isso tudo é etapa de planejamento. Que momento é que a professora formula um contexto para ela dizer que eles vão falar sobre o seu lugar preferido, sobre um passeio inesquecível. O que é que convoca isso? As crianças trouxeram imagens de seus passeios e eles tiveram que escolher ali, junto com sua família, qual que era o que eles mais gostaram. E isso no planejamento fica claro. Que perguntas a professora faz para que a criança comente com os colegas, para que ela traga essa lembrança, né, desse dia que foi inesquecível. Isso tudo é planejamento minucioso. O do Mural das Preferências é isso. Para que as crianças tenham autonomia, né, do que eles fazem, que eles gostaram no decorrer desse ano letivo. Não só na escola, mas também em casa com a família, buscando a criança, o ser da criança mesmo, para que eles tenham participação ativa na educação infantil. Saindo do planejamento, a gente vai ver a vida como ela é. Aquilo que a gente planejou foi para a sala de aula, mas o que mesmo a gente precisava ter feito não deu conta. Então, para isso, o acompanhamento direto. Esse é um acompanhamento indireto, quando eu olho o trabalho aqui de Annalise, aqui já na minha mão, eu consigo ver a sua professora, eu consigo ver a conversa dela com os coleguinhas, mas estar na sala de aula e acompanhar este trabalho é fundamental. É lá na sala de aula que eu posso observar como a professora vai tomando decisões, como a professora vai ajudando, quais são suas intervenções que vão apoiando as crianças a avançar naquilo que elas estão pensando na hora de escrever. Como é que a professora também faz intervenções que ajudem as crianças a avançar no diálogo que elas têm umas com as outras quando elas compartilham suas preferências? Então, estar na sala e analisar e observar como a professora vai tomando decisões, o que eu posso seguir ajudando aquela professora a fazer boas perguntas, a colocar boas condições na mão das crianças, também eu só consigo se eu estiver dentro da sala de aula, ajudando, apoiando e comparando. O que a gente planejou, a gente conseguiu fazer. Por que os acompanhamentos são importantes? São importantes porque dentro dos acompanhamentos os professores e coordenadores conseguem enxergar suas fragilidades. Não somente o professor, mas o coordenador também. E dentro dos acompanhamentos também, o coordenador vai percebendo a necessidade das formações futuras. A coordenadora é uma parte principal na nossa escola, no nosso estudo, no nosso planejamento. E outra coisa bastante importante entre o coordenador e o professor é a questão do companheirismo, né, das relações interpessoais mesmo, porque quando há uma relação boa entre o coordenador e o professor, esses acompanhamentos realmente acontecem de uma forma que as soluções são facilmente encontradas, né, das fragilidades. Quando o professor e o coordenador têm esse companheirismo, com certeza os acompanhamentos servirão para boas práticas em sala de aula. Eu estudo aqui na escola Natália Alves, eu moro no Capão. Hoje eu vou falar sobre a minhoca. As minhocas têm 5 corações para bombear todo o seu sangue para todo o seu corpo. As minhocas não têm olho, mas têm boca. As minhocas fazem seus buracos com a própria boca, comendo a areia. As minhocas gostam de comer restos de plantas mortas e bichos mortos e folhas. E também ela gosta de comer areia. Branca de Neve, que morava com sua madrasta. Todo dia a madrasta dela perguntia o seu espelho. Espelho, espelho meu,
Existe alguém mais belo que eu? Não, minha rainha, você é a mais bela. Bom dia! Hoje nós temos um negócio para falar que é sobre desenho. Precisa fechar muitas caixas de água, não deixar água parada, botar terra nas plantas. E é isso, você precisa fazer isso todo dia. E tchau! E você, educador, educadora, planeja seu trabalho com intencionalidade educativa? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, destaca que a intencionalidade educativa consiste na organização e proposição pelo educador ou pela educadora de experiências que permitam às crianças conhecer a si mesmas, ao outro e compreender as relações com a natureza, a cultura e a produção científica. Isso se traduz nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e nos encontros com as pessoas.